Python e o Edu, o GMG. E a gente está fazendo esse evento hoje junto com o pessoal do Google Developer Group. Cadê a Ana Paula? Ela faleceu. Foi isso aí. Bom, então eu vou apresentar hoje para vocês. O título da minha palestra é Python na ciência. Primeiro eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou estudante de doutorado pelo ICB, faço um doutorado em bioinformática, mas na verdade eu fico lá na medicina, lá no centro, meu laboratório por lá. Eu trabalho com análise de genomas humanos para diagnóstico de doenças, entendeu? Primeiro eu queria perguntar, né, por que a gente usa Python na ciência? Alguém tem alguma ideia? Alguém trabalha com Python para fazer ciência? Uma pessoa? Porque Python tem um monte de biblioteca para manipulação de dados, em primeiro lugar. Tem funcionalidade para plotar gráficos muito boa. Eu falo do Python no início também, quando ele foi criado para uso também com ciência, né? Também, foi. É tudo muito rápido, né? Leitura fácil, tipificação, quando ele surgiu. Ele foi criado como uma script language, assim, né? Para você fazer scripts, pequenos scripts, para fazer parsing de dados, para você trabalhar com manipulação de dados, como disse o Roberto. Bom, então essas são as principais coisas que o Python auxilia muito na hora de fazer a pesquisa, né? Que é a parte de obtenção de dados, manipulação e processamento, visualização dos resultados e também para você produzir figuras, para você produzir relatórios, artigos, né, científicos e apresentações. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um projeto que chama IPython Notebook. Alguém já ouviu falar desse projeto aqui? Já? Que ele é como se fosse um Django, assim, né, uma ferramenta web para você trabalhar. Ele é um ambiente interativo para você trabalhar com os seus scripts. Em vez de eu ficar só falando, mostrando slide, eu vou mostrar, vou abrir para vocês. Mostrar como ele funciona. Então, para eu abrir esse IPython, só preciso digitar isso. Ele vai rodar um servidor como se fosse um Django. Então, ele vai abrir já para mim um navegador. Isso aqui é o que a gente chama de IPython Notebook. A grande vantagem desse ambiente é que ele permite que você coloque os seus dados, o código, as imagens, tudo num lugar só. Então, ele facilita bastante a reproduzibilidade da sua pesquisa. Se eu passar esse notebook para uma pessoa, ela vai poder rodar tudo que eu fiz, né, usando esse set. Bom, agora a gente tem uma biblioteca que chama NumPy. Essa biblioteca ela é considerada a base de todas as outras bibliotecas que existem em Python para trabalhar com dados. Tá? A grande vantagem dela é que ela fornece uma array n-dimensional, então eu consigo criar uma matriz, né, uma coisa assim, 3 dimensões, 5, n dimensões, com os meus dados. E ela é muito eficiente para você fazer busca, manipulação. É muito mais eficiente você usar um array de NumPy do que você usar uma lista, um dicionário, estrutura de dados que você tem no Python. Ele tem bastante integração também com os códigos antigos de Fortran, C++, se você quiser usar também, você pode usar com ela. E bastante coisa de álgebra linear, transformada de Fourier, parte matemática também. A segunda biblioteca que eu vou mostrar é a principal biblioteca para fazer imagens no Python, chama Matplotlib. Tá? Ela é a mais antiga e a mais famosa para você fazer visualização de dados 2D. Ela também tem algumas chamadas para você, de repente, fazer uma coisa mais 3D, interativo, mas o forte dela principal é imagens 2D. Então eu vou mostrar um pouco dessas duas bibliotecas agora. Que isso?
ver como que eu vou abrir isso agora. Tem atualizar a tela. Não. Estava abrindo, não estava abrindo mais. Foi. O seu. Atualizar essa tela que rolou no término. Na roupa. Né? Então vamos lá, aqui é só para mostrar, importando, né, um pai, e eu estou declarando um array com 15 elementos, e esse comando aqui ele fala que eu quero, fala como que vai ser a estrutura desse meu array. Então vai ser 3 linhas por 5 colunas. Então se eu rodar isso aqui, vai me tornar um array que ele gerou com 3 linhas e 5 colunas, certo? E aí tem um comandinho para saber o formato daquela atividade que você está trabalhando, a dimensão, tipo de dados, tá vendo? Ô, Ravi, o IPython Notebook ele já vem com o IPython ou não? É outro O pacote? IPython Notebook vem junto com o IPython. Vem junto com o IPython, né? Vem junto com o IPython. O IPython é o Python interativo, né? É um shell que eles criaram do Python. Um shell mais bonitinho do que o shell comum do Python. Então, essa aqui é um Python. Agora, eu vou mostrar para vocês o matplotlib, que é a ferramenta de plot. Então, o que eu passo para ele é uma lista com os elementos que eu quero plotar. E você vê que eu não preciso nem especificar o tipo. Pode passar isso para ele. Ele já vai assumir. Aí ele vai assumir que, como eu não passei nada, eu tenho uma linha, né? Se eu passasse para ele duas listas, ele vai entender que eu quero, na verdade, fazer um scatter plot, né, que chama isso, que é colocando os pontos dos seus... É o computador trabalha já que você já pega alguma imagem ou tudo é um GL? Eu posso cortar isso para... Na verdade, esse visualizador aqui ele é em QT, tá? Só que tem umas coisas legais do IPython também. Se eu não quiser usar o QT para mostrar, eu posso fazer ele mostrar direto no meu notebook. Então, por exemplo, vou colocar um código aqui. Por exemplo, se eu quiser, em vez de abrir uma janela nova, eu quero só ver o resultado aqui, eu uso esse comando aqui. E ele retorna o resultado logo embaixo do meu código. Essa biblioteca, ela é recomendada no caso que precisa de algum tempo, no caso ela tem uma rotina, vai ter que criar com imagem da pele, para cada usuário, tem que escrever no usuário, e eu tenho que verificar aqui mais movimento. Porque tem que estar muito relativamente rápido. Sim, ela é rápida para gerar imagem. Se você salvar um PNG. Só se a imagem for muito grande, né? Qualidade muito grande, então vai demorar um pouco. Né? Em geral, ela é rápida.
É mais indicado. Aqui está um plot um pouco mais com 3 variáveis, né? Na verdade é o mesmo objeto, tá? Que eu estou declarando aqui. É um array de 0 a 5 com 2, 0,2 entre os elementos. E aí eu pego esse objeto, eu passo ele aqui, ele como ele é, então vai ser essa linha de baixo aqui. Aí eu faço ele vezes ele ao quadrado, que é essa linha azul, e ele vezes ele ao cubo, que é essa maior aqui. Tá? Aqui, ó, se você quiser salvar a imagem PNG, é esse comando aqui. Já vai gerar, vai salvar. Aqui eu estou usando uma função de sistema, com pi, só para gerar essa imagem. E aí uma outra biblioteca que a gente tem chama SciPy, que ela tem alguns algoritmos também já integrados nela, para você fazer uma análise mais complexa, assim, uns algoritmos como PCA, SVD, tem até caminhos também, vários algoritmos. E ela foi criada como uma alternativa para o MATLAB. Não sei se vocês sabem, mas o MATLAB é um software mais utilizado para fazer essas análises de dados. Né? Então ela foi criada para ser uma espécie de rival. A sintaxe dela é muito parecida com a sintaxe do MATLAB. De propósito isso. Para as pessoas virem do MATLAB e começarem a utilizar ela. Aqui tem algumas das funções que eles têm. Cluster, transformada de Fourier, integral, interpolação, álgebra linear, processamento de sinais, então são comandos. A ideia dela é que com muito poucas linhas, com 3 linhas, 4 linhas, você já consiga utilizar o algoritmo, às vezes até sem conhecer ele a fundo, entendeu? A interface é bem simples. Então você vai ter uma matriz, você chama essa função e ela vai fazer aquilo na matriz que você tem e vai te dar o resultado. Certo? Tá, aí agora tem uma outra ferramenta que chama Scikit-Learn, que tem alguns algoritmos diferentes daquela SciPy, e ela foi criada para ser uma coisa mais didática, na verdade. Esse Scikit-Learn ele foi criado para ensinar, para as pessoas usarem para ensinar esses algoritmos para as pessoas. Mais educacional. E você vê que todas essas bibliotecas elas acabam usando NumPy, SciPy e Matplotlib, tá? Essas são as mais importantes, são a base das outras. Então agora eu vou mostrar. Esses são os principais algoritmos do Scikit-Learn: classificação, regressão, clustering, pré-processamento, redução de multidimensionalidade. Agora eu vou mostrar uns exemplos desses algoritmos. Então, só um exemplo aqui no SciPy. Vou fazer uma função aqui. Tá, uma outra coisa que eu queria falar. Quando a gente tem uma função lá e a gente quer usar ela, a gente não sabe o que ela faz, pode usar npinfo e ele vai te dar a descrição do que a função faz, como chamar ela, todos os parâmetros. Isso aqui é muito útil para a gente consultar, não tem que ficar olhando esse lugar, trabalha só dentro desse núcleo. E aqui ela vai gerar uma imagem 3D dessa função que eu fiz para ele. Certo? Quem tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer que eu mude alguma coisa? Não? Explicações. São inúmeras, assim. Essa é só uma lista não exaustiva de coisas que as pessoas usam Python para resolver problemas. Matemática, física, química, biologia, tudo, basicamente. Tem alguma biblioteca, alguma coisa no PyPy para você trabalhar e te ajudar a fazer a análise que você precisa. Esse aqui é um exemplo de como você pode usar
Python, não só para você visualizar alguma coisa na imagem, né? Esse aqui é um CScan, mas você pode também marcar algumas regiões. Isso aqui é bastante útil para os médicos, né? Se eles estiverem olhando um câncer, alguma coisa assim. Então facilita muito para eles, de repente, medir o tamanho, a distância entre os biotipos que eles identificam na imagem. E aqui eu posso usar algoritmos para fazer identificação, também automática disso, ou deixar ele mesmo, né, marcar as posições que ele quer. Esse aqui é um algoritmo que chama PCA, Análise de Componentes Principais. Alguém aqui já conhece? Já falou de PCA? Esse algoritmo ele é usado para muitas coisas, na verdade. Sempre que a gente tem uma matriz com diversos elementos, assim, e a gente quer classificar isso, a gente não sabe como separar os elementos dessa matriz, isso é verdade. A gente acaba usando o PCA, um FDB, para ver se a gente consegue separar esses elementos. Fala que é grupos? Oi? É grupos? O objetivo mais é conseguir distinguir diferentes grupos. Esse aqui é um exemplo bastante clássico, um dataset de flor. Né? Então são 3 tipos de flores que os cientistas eles passam como entrada para essa análise. Eles medem o tamanho da pétala, várias métricas que eles cobrem. E aí com o PCA, porque você consegue separar 3 grupos aqui. Esses 2 grupos eles estão mais próximos, né? Esse aqui está mais distante. E aqui a gente pode fazer, esse PCA está em 2 dimensões, mas eu posso fazer ele em 3 dimensões também, para facilitar, né, separação. Algumas vezes a gente está usando para separar, por exemplo, tipos de câncer de mama. Você pode colocar lá, medir a expressão gênica dos tipos de câncer, a gente coloca todos os indivíduos numa matriz, no fim das contas, é sempre uma matriz que você vai passar de entrada, né, para todos esses algoritmos. E aí ele consegue separar os tipos de câncer usando PCA. Né? Então você clusteriza cada subtipo do câncer de mama, não sei se vocês sabem, mas tem vários subtipos do câncer de mama. E aí ele consegue separar usando esse algoritmo também. Rony, Oi. existe você tem como adicionar uma função por randomização para você poder, por exemplo, gerar dados, Claro, dados aleatórios e comparar o CCA com, sei lá, 1000 aleatorizações, 1000 jogadas de C6 com outros conteúdos? Um bootstrap, né? Dividir, fazer, por exemplo, treinar com 20%, né? Sim. Ou gerar dados aleatórios mesmo para você conseguir, porque na verdade essas análises multivariadas elas não te dão uma possibilidade de teste de hipótese, elas são estatísticas essencialmente descritivas, exploratórias. É uma exploratória. Se você joga, você pega os mesmos dados, você aleatoriza, por exemplo, se as flores com esses tamanhos fossem jogadas ao acaso, então você sorteia um tamanho você vezes. Não vai mudar muito não. Se eu mudar a ordem das linhas, das colunas... Não, você altera, por exemplo, qualquer flor pode ter qualquer medida, você joga ela dentro das medidas que você tem, você joga aleatoriamente entre as flores. Você vai obter, claro, distribuições diferentes, todas elas erradas e tal, mas você tem um score para os eixos principais que vai ter um valor, vai ser mais alto, mais baixo, enfim. E você consegue saber, então, por exemplo, quantos por cento de 1000 aleatorizados, 1000 jogados, o seu score tem superior a quantos por cento? Então, o problema é isso aqui, essa distância, né, que tem entre as duas, sou eu que defino. Então, eu que tenho que definir um threshold aqui, né, de repente passar uma linha para separar. Você vê que esses dois eu já não consigo achar uma linha. Eu tenho que usar uma coisa mais... ele não separa legal aqui. Então, isso é a gente que define, né, na verdade. Não, mas comparar com dados aleatorizados, para você ter, na verdade, assim, qual é a validade, quer dizer, essa separação, aqui eu tenho como você tem que ser, então te dá um P, né? Sim, isso aqui são 3 flores. Eu podia adicionar uma outra, uma terceira, provavelmente ela ia ficar fora, né, o mais longe possível dessas aqui. Elas iam parecer mais próximas e elas iam estar mais longe. Bom, para passar um exemplo legal para vocês.
um filme, não sei se vocês já assistiram, chama Moneyball. Só passou por muitas legendas. There are rich teams, and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap, and then there's us. That's a couple of those. What we got? I need more money. We're not being good. Find players with the money that we do have. I like the risk. And the girlfriend. The girlfriend needs no confidence. You guys are talking the same old nonsense. If we're looking for Fabio, you got to think different. Who's Fabio? The goal shouldn't be buy fruits. The goal should be buy wood. In order to buy wood, you need to buy wood. Who are you? I'm the first job at baseball. My first job? Who are you? We're going to shake things up. That's what we're doing for. I believe there's a championship team that we can afford. Because everyone else on the night. Like an island of missing toys. We want you first base. I won't even play catcher. Not that hard, Scott. Don't watch it. It's incredibly hard. You can't vote. So what can you do? Towards the two. Whatever money you get. Get that base. We are card captains at the blackjack table. We're turning odds in the casino. I'm heading in Texas to play by play. Wait, what? We must be. Billy Bean has tried to reinvent a system that's been working for years. There was a nice theory, just not working out. How long is Billy Bean going to last? He's proven himself right out of the couch. You know, Mark, again, during the way that they do things. Hey, Daddy, do you think you'll lose your job? What? Where did you hear that? Or go on the internet sometimes? Don't go to the internet. Watch TV. Talk to people. You're discounting what scouts have done for 150 years? What the hell am I doing? What is happening at Oakland? You defy everything we know about baseball. Aqui é a história de um time dos Estados Unidos de beisebol, não sei se vocês conhecem, chama Oakland. Alguém já ouviu a história desse time? Ou não? Não, né? É o seguinte, lá para 1997, foi quando esse diretor esportivo, ele chama Billy Bean, ele chegou lá e ele tinha um orçamento de 20 milhões, uma coisa assim por ano, para pagar os jogadores. Eles não tinham como ter mais dinheiro para isso, né? E eles eram assim muito ruins, tinham muito poucas vitórias, né, no campeonato. E eles contrataram um cara para fazer análise estatística dos jogadores. Então isso chama, na verdade, Sabermetrics, uma coisa assim. Que na verdade é análise estatística dos jogadores de beisebol para fazer a contratação deles. Então o que esse cara criou, na verdade, foi umas métricas para medir umas métricas que eram diferentes das utilizadas na época, para ver o quanto aquele cara era bom. E com isso, eles conseguiram contratar o time dos sonhos sem gastar quase nada. Então eu vou mostrar para vocês os dados desse time agora. Então é o seguinte, aqui eu tenho estou usando uma ferramenta, uma biblioteca nova, que se chama Pandas, tá? Que ela é também bastante utilizada para carregar matrizes. Né? Ela facilita muito. Porque eu estou lendo no CSV nos dados, já cai direto, não precisa trabalhar muito. Bom, isso aqui é só para mostrar que eu estou pegando várias métricas dos times de beisebol, e aqui eu tenho o ano, o time, para eu conseguir extrair algum tipo de informação desses dados. Então, a primeira coisa, eu quero saber o número de vitórias do time Oakland teve em 2001. Vai me dar 102. Aí, o que ele quer mostrar com esses gráficos aqui? Ele vai fazer uma imagem mostrando os salários dos times e o número de vitórias. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho os salários do Oakland em 2001. São 33 milhões. Tá, aqui é só uma função para colorir os gráficos que eu vou mostrar para vocês. E esse aqui é o primeiro gráfico. Então, aqui eu tenho todos os times de beisebol em 97. Esse aqui é o New York Yankees, exatamente.
esse aqui chama Red Sox, e esse aqui é o Oakland. Então você vê que eles tinham pouco dinheiro e eles eram muito ruins também, né? Pior. Pior de todos, né? Então eles em 97. Isso aqui foi quando eles começaram a fazer análise estatística dos jogadores. Então você vê que eles não ganharam o campeonato, ficaram em segundo lugar, mas melhorou muito, né? Em relação aos outros aqui. E tem essa imagem de 2003. Você vê que eles continuam maximizando o número de vitórias, mesmo sendo menores, né? Salários. Isso aqui em 2013. Você vê que mesmo 10 anos depois, eles ainda continuam com um salário, né, um dos mais baixos e com um dos maiores números de vitórias. Isso aqui basicamente mudou o mercado de beisebol, assim, né, os campeonatos lá. Eles começaram, todo mundo começou a fazer as métricas que eles faziam para contratar os jogadores. Você vê que todas as bolinhas elas vão aproximando, né, dele ao longo dos anos. Então todo mundo meio que tenta copiar o que eles fizeram. Mas mesmo assim, 10 anos depois, eles ainda estão construindo. Aí eu pensei, bom, esse exemplo é legal, a gente vê beisebol, mas quem que gosta de beisebol no Brasil, né? Não tem... não tem tanta história assim. Então eu falei, bom, e se a gente fosse fazer esse mesmo exemplo com os times de futebol? Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, eu queria um plot de salários por pontos, né? A grande dificuldade aqui foi conseguir esses dados, na verdade, que é muito difícil para saber quanto cada time está gastando. Isso não é muito público, então eu tive que ir atrás de uns PDFs aí um pouco obscuros, mas eu consegui os dados. Então aqui eu estou lendo os dados. Tem certeza que você vai mostrar isso aí que depois é... Não, sumir eu sei. Então aqui está o plot do Campeonato Brasileiro. Você vê que é a mesma coisa, a mesma análise, só que com os times, né, do campeonato. O Corinthians, meu time, é um dos mais gastos. E aqui estão times que basicamente gastam um pouco e que ficam bons, né? Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Livros ali. Isso é 2001. Não, 2011. Agora 2012. Esses times que estão aqui, eles estavam, nessa época, eles estavam na Série B. Então por isso que eles estão mais altos, né? O campeão foi Fluminense, certo? O Atlético está bem por aqui. Você vê que parece que eles não estão, pelo menos, maximizando igual o outro plot, né? Não tem ninguém mais para esse lado, assim, isolado. Então parece que eles ainda não fazem esse tipo de análise. Aqui o Palmeiras ficou aqui em cima porque ele está na segunda divisão, ele foi campeão da segunda divisão. Esse plot está por pontos, certo? Pontos pelo gasto dos times. Eu podia fazer pelo número de vitórias também, mas aí fica menor, né? Então você fica mais fácil. Então, esse é um exemplo que a gente podia fazer para visualizar esses dados. Parece ter correlação nenhuma, né? Parece que não, exatamente. Aqui isso ainda não chegou assim. Eu sei que eles fazem esse tipo de análise estatística. Olha, o que eu sei do futebol, eu sei que tem o Guerreiro do meu time, do Corinthians. Ele foi contratado em 2011 com análise estatística. Foi uma empresa italiana que fez essa análise estatística. E ele já, se eu não me engano, virou o maior artilheiro em 2 anos, assim, já estrangeiro do time. Então isso funciona, né? Só não é muito utilizado ainda assim, no Brasil. Eu acho que o futebol é um pouco do esporte interessante, dinâmico, o futebol é mais reação, então 100%. Como assim? Eu acho que o beisebol é muito mais técnico? Talvez mais técnico, mais linear. O futebol já tem talvez mais olhares, não sei. Assim, talvez eu palpite, né? Agora aqui eu vou mostrar um outro exemplo para vocês de gasolina. É o seguinte, se a gente quiser saber qual o posto mais barato que tem perto da nossa casa hoje, como é que vocês fazem? Vamos olhar no Waze, provavelmente, né? Todo mundo vai olhando isso. O problema do Waze é que ele só te dá os postos que estão em volta de você não tem uma visão global da cidade. Então o que eu fiz? Primeira coisa, sempre quando a gente for trabalhar, a gente precisa de dados, né? Então eu fui atrás de um lugar onde eu podia pegar os dados atualizados
de Belo Horizonte. O melhor lugar que eu encontrei foi esse site. Cadê isso aqui? Então aqui está o site, ele só te dá uma tabela com o nome do posto. Aqui eu tenho endereço, telefone, preço da gasolina comum, preço da gasolina aditivada. Então a primeira coisa que eu fiz foi salvar essa página HTML para um arquivo, para eu conseguir ler esse arquivo. Tá, para esse exemplo, eu vou mostrar uma biblioteca que eu gosto muito, que chama Beautiful Soup. Não sei se vocês já conhecem. Ela é extremamente útil para você fazer parte de todo tipo de dados, seja arquivos textos, XML, HTML principalmente. E a grande vantagem é que ele lê todo o seu Zoom, né, toda a sua estrutura do HTML e transforma isso em um objeto para você já consultar. Aqui só para mostrar para vocês, eu podia estar lendo direto da página HTML se eu quisesse, tá? Mas eu preferi salvar isso num arquivo local e ler para não ter que ficar com a internet. Aí, por exemplo, aqui ele carregou o HTML, né, seria a página, para um objeto sup, e aí eu passo o comando find all, ele me retorna todas as tabelas que eu tenho naquela página. São 17. Aí aqui eu estou removendo as duas primeiras tabelas que não são as tabelas de gasolina, a última também que é uma tabela de sumário. E aí o que eu faço? Eu faço um parsing desses dados jogando para um objeto, que chama postos, onde eu quero salvar o nome do posto, salvo o nome do posto, o endereço e o preço de gasolina comum e gasolina aditivada, certo? Então aqui eu vou ter um objeto com todas essas informações. Se eu olhar o tamanho, ó, são 143 postos de gasolina. Aí, tem o seguinte, eu tenho todos os endereços agora dos 143 postos. E eu preciso transformar esses endereços, né, que são uma string, em coordenadas de latitude e longitude, para eu conseguir plotar isso no mapa. Então essa função aqui, ela faz justamente isso. Eu passo um endereço e ele vai me retornar 2 pontos para onde eu quero no mapa já, certo? Agora, é o seguinte. A internet não vai dar pra mostrar. Está no arquivo local no celular. Eu estou, mas isso aqui não. Isso aqui eu estou usando a API do Google Maps. Então eu preciso de internet por causa do Google Maps para mostrar pra vocês. Você vai verificar. Bom, então aqui tenho um mapa de Belo Horizonte, tenho um ponto para mostrar para vocês. Como que eu fiz isso? Não é a maneira mais certa de fazer isso, tá? Mas foi o mais rápido que eu consegui. Depois que eu estou lá no meu notebook, eu fiz uma função. Vou mostrar. Essa função, na verdade, tem que rodar. Essa função aqui, ela vai gerar um código para mim, simples, um output mesmo, em JavaScript, certo? Então, eu simplesmente gero para todos os postos, os comandos, e aí eu editei aquele arquivo lá, e aí eu tenho todos os dados, todos os postos, certo? Quem quiser olhar depois desses dados, fica à vontade. Quem tiver interesse.
Eu acho que era só isso que eu queria mostrar mesmo para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já estão disponibilizados no GitHub. GitHub Raoni Guimarães, tá? Só vocês pegarem lá, já fiz o upload, tudo isso, todos os dados, código, tudo. E o site é funcional? Não, faz funcional. Vocês estão falando que realmente tem uma ação funcional dentro do site. Não chegou lá. Talvez não. Só para te completar, você viu que já não é IPython Notebook. Sim, agora chama Jupyter. Eles renomearam o projeto, né? Ele foi criado inicialmente para o Python, agora eles estenderam para várias outras linguagens. Então, na verdade, esse IPython Notebook, ele não é só para Python. Você pode usar ele para outras linguagens também, para você interagir com o seu código dessa maneira. Todo mundo começou a gostar, o povo de R, de OK, todo mundo começou a gostar. Aí então eles tiveram que abrir o IPython para todos. Mudaram o nome e assim. Aqui, já que ele falou de R, eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, tem muita comparação entre, qual é melhor, né? Sempre tem usar R ou usar Python. E assim, uma crítica que muitas vezes a gente ouve é o seguinte, como R é mais antigo, já foi usado um monte de tese, já foi usado um monte de dissertação, já tem um monte de artigos publicados, que usaram, por exemplo, aquele determinado tipo de cálculo, né? Por exemplo, recentemente a gente foi fazer um cálculo de curva de sobrevivência, né? Ou de confiabilidade, né? Conforme tipo de coisa. E assim, as bibliotecas em R, né? A Survival do R já é super utilizada, em Python tem muito pouca coisa ainda. O que você acha disso, assim, pelo menos da parte que você usa? Você acha que assim, já foi muito provado, já foi muito testado, já tem muito trabalho feito com Python? Eu acho que não. Com certeza tem muito mais coisa para R do que para Python, tá? Foi bom ter lembrado isso. Existe uma biblioteca que chama RPy2, tá? Que é uma biblioteca de Python que você pode importar simplesmente todos os comandos que você tem de R para Python. Porque realmente não existe. Muita coisa que você vai trabalhar não vai existir ainda em Python, né? Tem bastante coisa, mas ainda falta alguns algoritmos. Isso não tem como, a gente encontra também. A maioria das pessoas. Os algoritmos estão sendo publicados em R. Infelizmente, as pessoas estão trabalhando com os estatísticos, matemáticos, estão publicando os artigos deles em R, sabe? Aí as pessoas vão lá, até reimplementam aquilo em Python, mas não existe tanta necessidade. Se você quiser usar do R, você pode usar já. Eu acho que até é melhor você usar do cara que fez o algoritmo, de repente, dependendo do algoritmo. Então, existe também essa interface. Não acho que você tem que usar Python para tudo, não. Você tem que usar a melhor ferramenta para aquele problema. Geralmente, assim, todas as casos real, você usa banco de dados? Bastante. Então, todo mundo estava percebendo, mas tem questão de questão dos bancos de dados, mas só que eu acho que é um caso, um exemplo assim, de fundo real, assim, você chega também de performance, você precisa estudar isso, você tem algo não NoSQL ou relacional. Isso aqui é uma ferramenta que eu desenvolvi no meu doutorado, chama Manual. Ela é em Jump, em Python, né? O backend dela é inteiro em Python. O banco de dados que eu uso nele é o PostgreSQL. Eu uso algumas ferramentas para deixar mais rápido, como o FeedBouncer, para vocês de pooling. Mas ele tem aguentado muito bem. Ele tem 25, 30 bilhões de registros numa tabela. Assim. E é normatizado? Não, não é. Ó, ele tem 25 milhões de variantes numa tabela. Dentro de 2 gigas. A diferença é que ele está no servidor super foda também. Isso, o servidor é muito bom, exatamente. Mas problema de performance eu nunca tive, não. Obrigado.